Começaram as inscrições para os senadores que querem fazer discursos na sessão de votação do relatório da Comissão Especial do Impeachment. Esse documento diz que a presidente afastada, Dilma Rousseff, deve ir a julgamento final por crimes de responsabilidade. A chamada sessão de pronúncia está marcada para amanhã dessa terça-feira. Vamos conversar com a Marina Franceschini lá em Brasília sobre isso. Marina, queria que você explicasse para a gente como é que funciona, né, esse período de inscrições, se todos os senadores podem se inscrever e como é que deve ser essa sessão para amanhã, tão aguardada. Bom dia. Bom dia, Raquel, Luciano, bom dia a todos. Todo mundo pode se inscrever, sim. As inscrições começaram às 9 horas da manhã e logo que a inscrição foi aberta, o senador José Medeiros, do PSD do Mato Grosso, chegou lá para se inscrever. Ele disse até que mudou o esquema de volta para Brasília, em vez de voltar como de costume no domingo ou na segunda-feira cedinho, já chegou no sábado e hoje madrugou aqui no Senado, chegou às 7h30 da manhã, foi o primeiro a se inscrever. Ele disse que nesses 10 minutos que tem direito a falar na tribuna lá, de fazer o discurso na hora da sessão, ele vai repetir que acha que o impeachment não é golpe e que há motivo, sim, para o afastamento definitivo de Dilma Rousseff, porque, segundo o senador, ela cometeu crime de responsabilidade. O segundo inscrito foi o senador Paulo Paim, que mora em Brasília, então para ele foi relativamente simples. A terceira, senadora Fátima Bezerra, que é defensora da presidente afastada Dilma Rousseff, ela disse também que chegou um pouco mais cedo aqui no Congresso de propósito para poder se inscrever o quanto antes, né? Porque é uma sessão que deve durar a madrugada toda e o resultado só deve sair na quarta-feira. A senadora Fátima Bezerra, ela disse que vai repetir no discurso dela, quando ela estiver na tribuna, que o relatório do senador Antônio Anastasia é fraudulento. E isso deu maior confusão, foi o maior motivo de briga na última sessão da Comissão Especial de Impeachment. Porque quando ela disse isso, e outros senadores também usaram expressões como presidente em exercício, usurpador, o presidente da Comissão Especial do Impeachment falou assim, olha, vamos retirar isso do registro, vamos apagar essas expressões na hora de deixar registrado. E aí a oposição, os defensores da presidente afastada, ficaram revoltados, dizendo que isso era censura, que queriam que isso constasse lá no registro, né, na ata da reunião. O senador Raimundo Lira, presidente da comissão, respondeu que não, que é obrigação dele como presidente tirar qualquer termo ou expressão que é considerada ofensiva ou descortês, enfim. A sessão lá da Comissão Especial de Impeachment terminou em protesto. E a senadora Vanessa Graziotin, que também já chegou aqui no Congresso, disse que, inclusive, que quer ser a 41ª a falar, porque ela quer discursar no momento que a sessão estiver bastante quente, que não demora a esquentar. A gente sabe que os embates entre governo e oposição são frequentes, mas ela quer ser a 41ª a se pronunciar. Ela disse que vai apresentar um monte de questão de ordem, que é um pedido assim para avaliação do plenário, né, dos senadores. Entre eles, ela vai voltar a falar na suspeição do relator, senador Antônio Anastasia, por ser do PSDB, que é um partido contrário, que faz oposição ao Partido dos Trabalhadores da presidente afastada Dilma Rousseff. Esse assunto foi discutido, foi votado, foi vencido na Comissão Especial do Impeachment, mas ela disse que vai voltar a questionar isso em plenário. Outra coisa que pode atrasar bastante a sessão é outra questão de ordem que a senadora Vanessa Graziotin diz que vai apresentar, que é em relação a justamente a retirada desses termos. Relatório fraudulento, presidente usurpador, ela acha que tem que constar tudo. Vai ser mais um motivo de debate, de desgaste. Fora isso, por que a sessão é considerada uma sessão muito longa? Porque todos os senadores devem querer falar, vão se inscrever, já tem 9 senadores inscritos até o momento, cada um fala por 10 minutos. Fora isso, tem essas questões de ordem que são necessárias, né, que as pessoas têm que responder na hora, agora com uma regra. Se você fizer uma questão de ordem e o plenário discutir, disser sim ou não, essa mesma questão de ordem não pode voltar a ser apresentada. Mesmo assim, tem os senadores para falar, essas questões de ordem que vão surgindo o tempo todo, os intervalos, por enquanto tem 2 previstos, um a 1h da tarde, o outro às 6 horas da tarde, mas esses intervalos podem acontecer a qualquer momento, né, de acordo com o andamento da sessão. Então a sessão começa amanhã às 9 horas da manhã, com os senadores já falando. O primeiro a falar é o senador Antônio Anastasia. Ele tem meia hora, vai fazer um resumo do parecer que ele apresentou lá na comissão, dizendo que a presidente afastada errou ou por omissão na questão das pedaladas fiscais, o atraso no repasse de dinheiro a bancos públicos, ou por ação direta na questão da edição de decretos, que é a liberação de dinheiro sem autorização do Congresso. Ele vai repetir mais ou menos o que ele disse, só que resumidamente no plenário, depois os senadores inscritos falam, tem as questões de ordem, e aí no final, antes da votação, tem meia hora para a defesa, meia hora para a acusação.
e aí os senadores votam. A previsão é que esse resultado só saia na quarta-feira, porque a sessão vai avançar madrugada dentro. É a votação aberta, nominal, sai lá no painel eletrônico e todo mundo já fazendo aposta, né? Número de indecisos, quem são os senadores que ainda não disseram se votam contra ou a favor do impeachment, e os dois lados buscando convencer esses indecisos a migrar ali pró ou contra o impeachment da presidente afastada. De qualquer forma, o clima vai ficar bastante quente mesmo, né? Aí nessa sessão. Marina, obrigado por enquanto. Bom trabalho em Brasília. Agora, Raquel, senador madrugando numa segunda-feira, isso é difícil de ver, hein? Tá com vontade mesmo de falar, né? Como a Marina falou, aí tem a ordem, né, de inscrição, já foram 9 e até os 81, e vamos ver quantos vão se inscrever. E quem está de olho nesse processo todo de impeachment e quer agilidade nas votações, é claro, aqui do governo provisório de Michel Temer. Andréa Sadi, bom dia para você. Qual é a expectativa, hein, do governo para a votação de amanhã? Oi, Luciano, Raquel, bom dia a todos. Olha, a expectativa do governo é bastante otimista. O ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, me disse que nas contas do governo eles estão esperando no mínimo 58 votos. Lembrando que amanhã, nessa sessão da pronúncia, o governo precisa de 41 votos, a maioria simples. Então ele diz que eles estão esperando 58, mas que pode passar dos 60. Esse é um mapa que o governo está mantendo, lembrando que ele já tem outra conta também lá para o plenário, para o julgamento final, e aí essa conta chega até 63 votos. Raquel, Luciano. Ô, Andréia, e você também conversou com o ministro Eliseu Padilha, né, sobre o projeto de renegociação da dívida dos estados. A gente tem falado muito sobre ele, né, tem gerado muita polêmica. A gente tem mostrado aqui na Globo News. Agora, depois de várias pressões, o governo provisório de Michel Temer parece que fechou uma nova versão final, né, dessa proposta no fim de semana. Teve algum recuo do governo? O que ficou decidido? Pois é, Raquel, de um lado o governo está super pressionado aí por categorias do funcionalismo, né? Por exemplo, o Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas da União, Defensoria. Do outro lado, ele está sendo criticado por alguns analistas e economistas do mercado financeiro exatamente por conta desse projeto, de detalhes do projeto da renegociação. O que diz o ministro Eliseu Padilha da Casa Civil? Diz que agora esse projeto ele vai se limitar ao que foi estabelecido, firmado em contrato entre os estados e a União. Vamos lembrar aqui rapidamente. Esse acordo diz o seguinte, que as dívidas dos estados com a União, elas podem ser alongadas em cerca de 6 meses. Vai pagar, mas só daqui a 6 meses. Pois bem, mas em contrapartida, o governo quer estabelecer um teto para as despesas, para os gastos. E aí que começou o problema, porque várias categorias, como essas que eu citei, começaram a pressionar para ficarem fora, para serem excluídas desse teto. E aí, na semana passada, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse que tudo bem para essas categorias. E aí foi que o mercado reagiu, achando que o governo podia estar abandonando já o seu compromisso com o ajuste fiscal, achando que estava tendo muita flexibilização. Então, o que diz o ministro Eliseu Padilha da Casa Civil? Nesse final de semana, foi fechada uma nova redação, um novo texto sobre essa renegociação. Esse novo texto vai ser discutido hoje lá no Palácio do Planalto, junto ao relator, o deputado Espiridião Amin, que é do PP de Santa Catarina, e diz isso, que vai limitar ao que foi estabelecido em contrato. Nas palavras de Padilha, a questão de pessoal, a questão do funcionalismo é um problema de cada estado. Eles que se resolvam, os governadores têm autonomia para isso. Não faz nenhum sentido trazer para o plano federal essa discussão que é uma questão estadual. Também conversei sobre esse assunto com o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Ele foi na mesma linha, disse assim, olha, vai ter o teto para os gastos, para as despesas, mas como cada estado vai gastar, isso é um problema dos estados. Então, sim, o que o governo está fazendo é tentando retomar aí o que o ministro Eliseu Padilha diz que é a ideia original do projeto, para tentar votar esse projeto ainda hoje, sem essas polêmicas. Vamos ver se eles conseguem. A gente acompanha aqui, Raquel e Luciano, bastante esse vai e vem. Isso é uma versão que foi fechada no final de semana e vai ser discutida hoje. Vamos ver se eles conseguem votar ainda hoje, né? E para hoje tem um relatório do Conselho de Ética que recomenda a cassação do mandato do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, né, ô Sadi? Deve ser lido hoje à tarde no plenário da Câmara. Você também conversou com o presidente da Casa, Rodrigo Maia. O que mais ele disse sobre a sessão de hoje? Vocês estão vendo que aqui tem também revezamento de assuntos, né? Assunto não vai faltar aqui hoje. O deputado Rodrigo Maia disse que sim, que ele mantém a leitura desse relatório do processo de cassação contra Eduardo Cunha para hoje. Mas para isso ele precisa de quórum, de números de deputados suficientes para fazer essa leitura. E por que essa fase é importante? Porque depois disso começa a valer o prazo, sim, para que então Rodrigo Maia marque
paute em plenário o processo da cassação de Cunha. Mas antes disso, ele vai conversar com os líderes partidários sobre esse assunto. A gente contou isso aqui semana passada na Globo News. Ele quer fazer essa consulta aos líderes para marcar essa data, para dividir a responsabilidade, porque não quer ser acusado nem de beneficiar, nem de prejudicar Eduardo Cunha, mas no bastidor, o que a gente está ouvindo aqui é que tem um movimento para ter uma série de abstenções em plenário. E aí isso pode sim beneficiar o deputado Eduardo Cunha. Então, antes de marcar a data, Rodrigo Maia vai consultar os líderes e tem uma reunião marcada hoje à tarde sobre isso. Vamos ver se eles vão falar sobre esse assunto também. Raquel e Luciano. Vamos ver então. Obrigada, viu, André?